Alunos da mediação, essa nossa aula de número 48, nós continuamos a analisar os conflitos existentes dentro da contemporaneidade. Conflitos que estão um pouquinho distantes, conflitos até que estão muito próximos de nós. Eu sou o professor Beto e estarei com vocês para discutir essa questão de como esses conflitos eles estão interferindo na geopolítica mundial. Hoje, nós vamos ver um pouco do conflito da América Latina, as Farc. Farc acalmaram, depuseram a arma, mas foi um conflito que durou muitos anos, com sequestro, tudo. O que temos nos Balcãs ali? Que conflitos são esses que nós vamos ver? O conflito no Cáucaso. Lembra que a aula passada nós terminávamos com uma questão do Cáucaso? O que nós temos de conflito no Cáucaso? Tudo isso nós iremos perceber nessa aula de hoje, na tela para vocês, aula de número 48. E a gente começa a falar que nós vamos ver desse mundo contemporâneo, a parte 2 desses conflitos, os grupos paramilitares da Colômbia, a Guerra dos Balcãs e o Cáucaso. O que nós temos de conflito? A gente começa aqui, pelo nosso país vizinho. Começamos pela Colômbia. Grupos paramilitares. Grupos esses que utilizaram a floresta amazônica como campo de treinamento de guerrilha. Grupos esses na Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, a Farc. Grupo esse que ele é criado na década de 60. É criado na década de 60 com uma filosofia dentro da Revolução Socialista, e ele é criado dentro dessa década de 60 para tentar implantar uma política socialista dentro da Colômbia e depor o governo colombiano. Mas coisas que foi criada lá na Guerra Fria, que parecia que iria se resolver naquele período, perdurou por anos e anos. Vão perdurar por anos e anos. E esses grupos, eles estarão aqui presentes muito dentro dessa sociedade colombiana por muitos anos. Na tela para vocês, para a gente entender quando eles são criados, quem cria e até quando eles vão. Olha aí. Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, ou conhecido como FARC, foi um exército popular fundado em 1966, na década de 60, que lutava contra o governo colombiano. Olha aí as cartas lidas pela FARC. Eles mostrando aqui. A FARC realizava inúmeras operações militares, sequestro. E o engraçado é que eles sequestravam as pessoas e começavam a dar aula sobre a Revolução. E muitas dessas pessoas se voltaram contra o governo e se tornaram revolucionários. Sequestros, provocou um deslocamento da população rural. Em 2016, assinaram um acordo de paz com o governo da Colômbia. Então, começa em 66, 50 anos depois, nós temos a assinatura. Movimento que dura 50 anos. Mesmo a Colômbia tendo apoio do governo dos Estados Unidos, não conseguia combater a FARC. E eles assinaram um acordo de paz com a Colômbia. A FARC foram fundadas por Pedro Antônio Marín, mais conhecido como Manuel Marulanda, que morreu em 2008, ele, e Giacomo Arena, que morreu em 1990, e 48 campesinos da região colombiana de Marquetalia. Então eles vão fazer era uma revolução campesina. Ela vinha do campo para a cidade. E ela vai começar a pegar as pessoas que moravam no campo, vem cá comigo. As pessoas que moravam no campo, elas vão fazer um treinamento dessas pessoas, elas vão fazer um ensinamento sobre a revolução para essas pessoas virem apoiando, e alguns camponeses foram para essa luta armada.
algumas horas, alguns momentos, a Farc vai se mover até com o narcotráfico porque eles precisavam de financiamento para a guerrilha. E muitas vezes o narcotráfico também, que ficavam refugiados na mata, para poder ficarem refugiados na mata, vão financiar em alguns momentos a Farc. Mas as Farc, elas são um movimento totalmente diferente do narcotráfico, que foi um outro movimento colombiano, aí fortíssimo também, que vai, esse sim vai dar dor de cabeça para o governo. Enquanto a Farc ela estava ali no campo lutando pela luta, o movimento do narcotráfico ela vai atingir o coração colombiano. Pablo Escobar atinge o coração colombiano, ali até com atentado atentado que foi feito ao parlamento e atentado que foi feito ao judiciário. Do judiciário, quase eles derrubam o judiciário, mataram vários desembargadores, vão ser várias pessoas mortas lá no narcotráfico. A Colômbia ela está aqui dentro de um processo de guerrilha. Então, a Colômbia ela vai ser um país de tensão por muitos anos. Tensão da Farc de um lado, tensão do narcotráfico de outro, vão sofrer uma tensão grandiosa. Na tela para vocês. De orientação marxista, os guerrilheiros acreditavam na luta armada para tomar o poder e construir uma sociedade de caráter socialista. Então, eles, assim mesmo como foi feita a Revolução Cubana, eles tentavam fazer essa revolução dentro da Colômbia, que eles tinham esse caráter marxista dele, para a tentativa de fazer essa revolução. A justificativa foi uma reação à política entre o Partido Liberal e Conservador que se revezavam no governo desde a independência da Colômbia. Uma hora era o Partido Liberal, outra hora o Partido Conservador. Aqui parecia a política café com leite que foi feita no Brasil, o revezamento. Então eles queriam tirar os dois partidos, tanto de liberais e conservador, e formar aqui uma república colombiana que fosse socialista. Esses partidos, cujos membros eram proprietários de terras e dos negócios, pouco ou nada faziam para mudar a situação de pobreza que vivia a população. E essa situação de pobreza que o narcotráfico também vai angariar para eles. E essa situação de pobreza, o governo ele quase não faz nada. E nós estávamos no período de Guerra Fria. Então as Farc vão pegar na Colômbia esse período de incerteza da Colômbia e vão começar a fazer movimentos de combate, de tentativa de derrubada no governo mesmo. Ao eclodir a guerrilha na selva, ambos os partidos solicitavam a ajuda dos Estados Unidos para sufocar essa rebelião comunista e a criação do Estado independente dentro do território da Colômbia. Então, Ronald Reagan aqui, que era o presidente dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, eles vão começar a investir muito dinheiro na Colômbia para tentar combater essas forças revolucionárias. Lembrando vocês, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um longo período de Guerra Fria que vai até a década de 80. Longo período de Guerra Fria. De um lado a União Soviética, de outro lado os Estados Unidos. E a Colômbia, as Farc, elas tinham apoio da União Soviética. A queda da União Soviética, ela também vai representar muito o enfraquecimento da Farc. E esse movimento revolucionário, que aqui no Brasil nós tivemos alguns partidos que defendiam a revolta armada, como é o POR, o Partido Operário Revolucionário aqui do Brasil, que ele defendia que a mudança não seria dada pela eleição, e sim pela luta armada, defendia a luta armada, a formação de uma luta armada. Na Colômbia, ela se consolidou essa luta armada com a Farc. A Farc teve até problema de fronteiras aqui no Brasil, quando eles atacaram uma guarnição do Exército Brasileiro e roubaram armas. E depois o Exército Brasileiro vai reagir e conseguiu recuperar essas armas. Eles também, para não causar conflito com o Brasil, eles basicamente entregaram a arma para o Exército Brasileiro para não causar um conflito. O comando diz, olha, entrega a arma que nós não queremos conflito com o nosso vizinho do Brasil. Apesar que a fronteira era a floresta amazônica, fronteira com o Brasil, e a Farc,
elas estavam presentes lá. Na tela para vocês, continuando aí o nosso assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano patrocinou diversas ações anticomunistas na América Latina, inclusive no Brasil, que foi quando eles apoiaram a ditadura militar no Brasil. Eles queriam o fim do socialismo aqui. E o governo colombiano foi apoiado para combater as Farc. Ok? Entenderam sobre as Farc, meus queridos alunos? Vamos para o nosso... Agora, vamos para a região que chamamos ali a região do Oriente, parte já do Oriente Médio ali. E a Rússia ela tem essa região aqui, que fica na Europa. Faz parte aqui da Europa, próximo da Itália, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, a Turquia, a Grécia ali. Essa região é chamada de Balcãs. Tá? É a região dos Balcãs. E aqui nós temos um problema de conflito grandioso histórico, que vai dar uma guerra, lá em 1912 e 1913. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial é de 1919. Então, essa guerra aqui ela vai ser antes da Primeira Guerra Mundial. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913 que ocorreu na região da Península dos Balcãs. Aquela península que eu mostro para vocês ainda agora. E quem era que estava disputando ali? A Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia, Bulgária, se deu pela posse dos territórios remanescentes do Império Otomano. Essa região dos Balcãs, vamos voltar aqui ao mapa, era do Império Otomano. Lembra lá, a Turquia aqui, ela dominava todo o Império Otomano. Então, com o fim da Primeira Guerra, com o fim do Império Otomano, existia uma região remanescente aí que precisava a ser definida do Império Otomano. Para quem ficaria a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia, aqui a Península dos Balcãs? E para quem iria ficar? Aí começa um conflito, cada um querendo um pedaço de terra. De um lado, a Liga dos Balcãs, formada pela Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro, reivindicava o melhor tratamento aos cristãos da Macedônia turca. Porém, seu objetivo, claro, era a conquista do território. Então, mais uma vez, cristãos, muçulmanos. Meu Deus, como essa questão religiosa também já matou gente. Influencia nesses conflitos. Do outro lado estava a enfraquecida Turquia, que já estava em guerra com a Itália. E aí começa esse conflito. Aí chegamos em 1912, o exército da Liga capturaram toda a região do antigo Império Otomano, com exceção de Constantinopla. Posteriormente, assinado o Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Como nós precisamos entender essa região aqui e entender o processo histórico? O Império Romano, que era formado Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Ocidente tinha sido derrubado lá na Idade Média, pela invasão dos povos germânicos, que eram chamados de povos bárbaros. O Império Romano do Oriente perdurou até o século XV e foi derrubado pelo Império Otomano. O Império Otomano, grande maioria, seguia a religião islâmica. O Império Otomano ele vai dominar aquela região, norte da África, todos vão dominar várias regiões. Vão ter o controle daquela região e eles vão perdurar por vários anos ali. Que causou conflito, causou as cruzadas, causou um monte de conflito ali naquela região. O Império Otomano, ao longo da história, ele vai perdendo força e ele vai se desfazendo. A área que fica remanescente do Império Otomano vai criar um processo conflituoso muito grande na região dos Balcãs.
E agora, a Liga, liderada ali por países que estão ali na região dos Balcãs, vão entrar em conflito com esse Império Otomano. E a Liga ela vai dominar aquela região que era do antigo Império Otomano, deixam Constantinopla de fora, que era a capital, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, entram em conflito com a Turquia. A Turquia estava enfraquecida porque a Turquia já estava em guerra com a Itália. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, nós já temos guerras pontuais acontecendo na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Assim mesmo como nós temos guerra hoje. E agora? O que resolver? Como resolver? Na tela para vocês. A própria Liga Balcânica lutou contra si mesma. A Bulgária fez ataques preventivos contra os sérvios e também contra os gregos, que desejavam as conquistas búlgaras. Porém, os búlgaros foram infelizes com essa posição. A própria Bulgária, que fazia parte da Liga, vai começar a brigar entre eles. Gente, guerra. A Europa tem um histórico de guerra que ela entra no século XX, entra no século XXI, guerra na Europa. Hoje que está mais tranquilo. A Romênia, até então neutra, fazia parte da Liga, ocupou o território... Desculpa. Ocupou o território búlgaro do Dobruja, e os otomanos aproveitaram a ocasião para conquistar Andrinópla. Aí a bandeira do conflito aí com a Turquia, aí, a bandeira turca aí sendo erguida dentro desse conflito. A guerra findou-se um instante no Tratado de Bucareste, em agosto de 1913, no qual Grécia e Sérvia dividiram a Macedônia e a Romênia ganhou uma parte do território da Bulgária. Aí termina o conflito. Aí a Guerra dos Balcãs foi muito importante naquele contexto, pois foi um elemento-chave para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Como, professor? O que está acontecendo aqui? Lembra que nós temos aí, depois ali a Sérvia, os sérvios, tentando se afirmar enquanto etnia, enquanto país, E eles vão estar fazendo parte do império que estou tomando, tinham ali naquela região, Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro também vai tomar conta daquela região. Os austríacos, os húngaros, eles vão fazer o Império Austro-Húngaro, tomando conta daquela região. E isso vai desencadear a Primeira Guerra Mundial com o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. Tudo isso é reflexo ainda dessa Guerra dos Balcãs. Vai ter como reflexo. Enquanto aqui no Brasil, enquanto aqui em Rondônia, nós estávamos em 1912, aí, terminando a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, lá nos Balcãs o povo estava em guerra. Que era a guerra contra os indígenas e contra a floresta também, onde indígenas foram dizimados. E lá os Balcãs estavam em processo de guerra. Guerra essa que desencadeia a Segunda Guerra Mundial. E aí? É isso que aconteceu? Terminou por aí? Acabou por aí? O que vai acontecer mais? Aonde nós temos mais conflitos? Vamos sair dos Balcãs? Vamos para o Cáucaso? Vamos subir um pouco. Vamos lá. Tela para vocês. Tela para vocês. Olha aí. Aqui é o Mar Negro e o Mar Cáspio. Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, nós temos, novamente lá do outro lado, nós temos o Cáucaso. Nós temos a Federação Russa aí. Nós temos aqui a Turquia, o Irã, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Daguestão. Nós temos aqui o território Stavropol,
nós temos a Calmúquia, nós temos aqui a região do Cáucaso. O que tem de disputa nessa região? O que a República Autônoma Russa, que é essa daqui, mais clara, a Federação Russa, a Geórgia, a República Autônoma da Geórgia, nós temos a Geórgia, a República Ajária é uma República Autônoma da Geórgia, aqui, ó, que fica aqui. Nós temos o Azerbaijão, nós temos a República Autônoma do Azerbaijão. Meu Deus do céu. Nós temos toda essa região aqui que causa um conflito. Pequenos países, por questões étnicas, por questões territoriais, entrando em conflito. Vamos entender melhor daí. Na região norte do Cáucaso, toda pertencente à Federação Russa, é notória a questão da Chechênia, que se desenrola desde 1994, ano do início da Primeira Guerra Chechênia, passando pela fundação da não reconhecida República da Chechênia e da Ichkéria, existente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, são regiões que não são reconhecidas. Ichkéria não é reconhecida, Chechênia não é reconhecida, a República da Chechênia. Então, isso causa um conflito de interesse. A Federação Russa, lembra que eu falei para vocês, os russos até hoje, acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas eles tentam fazer um domínio de toda essa região. Os separatistas chechênios, desejosos de fundar um Estado teocrático islâmico nessa República Russa, várias organizações clandestinas ainda continuam a lutar, através principalmente dos atos terroristas de impacto na opinião pública mundial. Mas o governo russo vem cada vez mais reprimindo toda e qualquer manifestação. Então, essa região da Chechênia é uma região também conflituosa, faz parte ali do domínio russo. A Rússia, ela, tanto é que já eu vou falar da guerra atual, porque ela não quer perder o seu domínio sobre essas regiões. Ela não quer perder. E com isso ela vai ocupando. Ela, olha, estejam aí, vocês não são independentes, vocês fazem parte da Federação Russa, mas vocês estão vivendo aí de forma quase independente. Mas não queira separação. E eles tentam fazer esse controle. Assim mesmo, será que a América do Sul tem algum país que ainda esteja sob influência de outro país? Pensa aí se existe. Vamos dizer, América do Sul, existe algum? Vocês conhecem algum? Aqui no norte do Brasil, nós temos a Guiana Francesa, que é um território francês, aqui na América do Sul. A França está lá longe ainda dominando a Guiana Francesa. A Guiana Inglesa já conseguiu se tornar independente. O Suriname, que fazia parte da Holanda, já conseguiu se tornar independente. Mas a Guiana Francesa continua pertencendo à França. Assim mesmo, a Rússia ela tenta controlar esses países lá. Olha, está lá separado, mas é sob domínio meu. Na tela para vocês. A República Russa da Iuguchétia, vizinha da Chechênia e também da população predominantemente islâmica, acabou atraída pelo conflito na fronteira. Ah, detalhe para vocês, ainda tem essa questão. A interferência, vem cá comigo, a interferência islâmica ela é tão forte ali na região que eles tentam fazer uma teocracia islâmica. O Islã, ele tem essa característica teocrática, onde o líder religioso ele se torna um líder político. Aonde eles vão, eles têm essas características teocráticas. E eles tentam fazer um controle teocrático ali daquela região. E isso é algo que causa mais conflito ainda, esse controle teocrático. Vamos voltar aí na tela, para você entender. Não percam nenhum minuto, tá? Porque
se torna complicado entender essa geopolítica, mas ela é necessária para a gente entender o que está acontecendo ainda na Europa, o que está acontecendo no Oriente Médio. E tudo isso passa por esses conflitos que estão acontecendo lá ou que aconteceram recentemente. Na tela. No fim da década de 90, nós temos aí, no ano de 2000, nós temos vários distúrbios civis ocorrendo necessitando da intervenção russa também na área. Quem é esse aqui? Vladimir Putin. É isso? Como é que está essa questão? Como é que está essa questão? Vamos voltar lá o mapa para vocês entenderem. Imagine, a Federação Russa ela tenta fazer o domínio dessa região. Bora apagar aqui. Ok? Vamos primeiro para esse mapa aqui, para a gente entender aqui. Olha aí, ó. A Guerra dos Balcãs, lá no início do século. Então nós temos a Guerra dos Balcãs, aqui o Mar Egeu, lá da Grécia, o Mar Negro aqui. Então, essa região aqui é a Península dos Balcãs. Questão que, fim do Império Otomano, uma região que ficou disputa, porque o Império Turco-Otomano ele dominava toda essa região, depois o Império Otomano vai perder o seu poder e começa uma disputa. Uma disputa aí entre a Grécia, entre a Bulgária, a Turquia, a guerra contra a Turquia, a Iugoslávia, a Romênia, a Áustria, a Tchecoslováquia. Então, entra um processo de conflito aqui nessa região. Isso é no início do século. Depois vem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, essa região basicamente se desfaz, grande parte dela. Depois nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que pegam outra parte aí no século XVII dessa região. E depois a própria Rússia ela tenta fazer o domínio dessa região dos Balcãs. Então aqui embaixo nós temos esse domínio da Rússia após a Primeira Guerra Mundial dessa região. Segunda Guerra Mundial, essa região parte dela vai se tornar neutra, mas vão ser invadidas pela Alemanha também, que vai invadir a Tchecoslováquia, vai invadir essa região, vai invadir a Polônia e vai tentar dominar a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Só que Hitler não consegue fazer o domínio da Rússia dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, isso daqui, o que acontece aqui, nós estamos em 1912, nós estamos no início do século XX, ok? Estamos aqui iniciando o século XX. Essa disputa dessas conquistas territoriais entre Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro. Sérvia, Bulgária e Montenegro. Alunos, então, vem cá comigo rapidinho. Então, o que nós precisamos tirar de aprendizado desses conflitos? Esses conflitos eles ainda são a definição do que é Europa. Essa divisão entre Europa e o Oriente, chamada ali também uma região de Oriente Médio. O Oriente Médio envolve muito essas nações islâmicas. E essa Europa que está ali, ela vai ainda precisar se definir. Nós temos uma briga territorial, nós temos uma briga religiosa, envolve vários contextos, não é só um contexto não, em vários contextos. Contexto religioso e contexto territorial e contexto político. Se a briga entre socialistas e capitalistas causaram um conflito, como nós estamos vendo ali na Farc, que foi o início da nossa aula, aqui nós estamos vendo que brigas ideológicas e religiosas estão causando outro conflito em outra parte do mundo. Coloque na tela novamente, porque, olha aí, ó, aí a própria Liga dos Balcãs, ali nós vamos ver aí que eles entram nessa posição de conflito. A Romênia até então neutra na situação, ocupa aí o território búlgaro. Nós temos aqui um problema muito sério. Nós temos um problema muito sério porque nesse tratado de 1913, onde acaba esse conflito, a Grécia serve de dividir na Macedônia aí,
Aqui se pensava que iria ter um fim da guerra. Mas será que a guerra chega ao fim? Será que em 1913 está resolvida essa questão? Acabou essa questão em 1913? Ou essa questão, ela por não estar sendo resolvida, por estar uma briga étnica, porque há uma briga étnica, porque ali nós temos católicos, nós temos os próprios islâmicos ali envolvendo, nós temos a questão da língua, do costume, da tentativa de formar uma nação. Essas disputas étnicas, elas vão formar um novo conflito. E esse novo conflito vai se chamar Primeira Guerra Mundial. Isso lá, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ele se dá aquilo que nós acompanhamos, a Rússia saindo da Primeira Guerra Mundial, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Primeira Guerra Mundial depois vai se desencadear na Segunda Guerra Mundial, que vai envolver novamente o Hitler tentando expandir seu território naquela nação. Estoura a Segunda Guerra Mundial, acaba a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial era para ter acabado todos os conflitos existentes no mundo, mas isso não vai ser possível. Esses conflitos, eles permanecem, eles vão amadurecer. De que forma vão amadurecer? Porque começa um processo chamado Guerra Fria. Existem países que não queriam estar dentro da Guerra Fria, mas a União Soviética ela vai expandir ali pela Europa Central, a gente chama ali da Europa Central, ela vai expandir seu poderio na Europa Central, grande parte desses países da Europa Central vão se tornar socialistas, e os Estados Unidos vão tentar controlar a Europa Ocidental. A Europa Ocidental controlada pelo capitalismo como liderança dos Estados Unidos. Mas isso causa também outros conflitos que nós já vimos aqui, o que vai alcançar. Até nós chegarmos ao Cáucaso ali. A Federação Russa, ela tenta dominar a região do Cáucaso. A dominação da Federação Russa para o Cáucaso, ela tenta dizer, olha, sobre aqui está sob o meu poder. Aqui está sob o meu controle. E ela vai dominar por muito tempo, até entrar a figura do Putin. O Putin. Putin que está dominando a política por vários anos dentro da Rússia e provavelmente não saia tão cedo. Recentemente, olha aí na tela para vocês, recentemente nós estamos vendo aqui que depois de passar por esses conflitos, no fim da década de 90, no fim dos anos 2000 ali, vários distúrbios civis ocorreram necessitando da intervenção russa também nessas áreas. Os russos vão intervir dentro dessas áreas para não perder essas áreas. E essa intervenção russa vai nos ocasionar isso dentro da atualidade. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí eu deixo como pergunta, o que isso pode afetar o mundo hoje? Uma guerra que está acontecendo agora neste momento. Enquanto nós estamos aqui estudando, bombas estão sendo estouradas, cidades estão sendo atacadas, pessoas estão morrendo ali naquela região, agora neste momento. Conflitos esses que passam por um processo histórico. A Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, quis entrar na OTAN. A possibilidade de ela entrar na Organização do Tratado Norte ali seria uma maneira de ameaçar a Rússia em um país vizinho, colocar bomba em seu quintal. E com isso, a Rússia declara guerra contra a Ucrânia e a Ucrânia resiste a esse conflito e não quer se render. A resistência da Ucrânia, a falta do diálogo dentro dessas duas nações, o governo brasileiro tentando intervir no diálogo dentro dessas duas nações para que evitar que esta guerra, que por enquanto está isolada lá entre a Rússia e a Ucrânia, ela ganhe uma proporção mundial.
E se ela ganhar uma proporção mundial, corre-se o risco de o Brasil, a Europa, toda a América, todo o Oriente entrar numa terceira guerra mundial. Será que se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, com o armamento que existe hoje, o que iria sobrar do mundo? Fique isso como reflexão para vocês. Eu queria que isso ficasse como pesquisa. Pesquisem. Em livros, em sites, em notícias, sobre essa guerra que está acontecendo hoje. Rússia e a Ucrânia. Pesquise lá, que aí vocês vão ver como é que se dá esse desfecho. E acompanhe o desfecho desse conflito. Espero que esse desfecho seja um desfecho rápido, que o governo brasileiro consiga intermediar uma paz entre esses países. E aqui chegamos ao final de mais uma aula de história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, mas daqui a pouquinho eu vou fazer uma pequena revisão com vocês e nós vamos fazer a atividade. Até lá!